Hoje eu vim aqui contar para vocês uma história um pouco diferente, e olha só de onde é que eu vou contar essa história para vocês. Nessa sala linda aqui, olha só, é a sala onde eu faço os atendimentos com as crianças, né? O atendimento psicológico infantil que é realizado aqui por mim com a utilização de recursos lúdicos. E hoje eu vou trazer a história para vocês de uma caixa de areia, tá? O que aconteceu aqui dentro dessa caixa de areia? Bom, vamos lá. Vou começar a contar a história. Primeiro, essa caixa de areia, ela está dividida em dois, como se fossem dois terrenos, tá? Mas as casas estão construídas uma de frente com a outra e vocês podem perceber que é um formato de um castelo e aqui também é outro formato, né, de outro castelo. E aos poucos a criança foi colocando os seus personagens, os seus bichos de estimação, né? As plantas, o que ela queria que tivesse aqui nesse ambiente. Paralelamente a ela, ela pediu para que eu fosse também construindo a minha casa. E eu construí aqui, né? Essa é a minha casa. Tem a moradora ali, a Kathleen, que tá descansando um pouquinho na calçada aqui na grama. Mas a parte da história mesmo vai ser desse segundo terreno, essa segunda construção aqui. Então vamos ver o que é que tem aqui dentro, né? Quem é que veio morar nessa casa, como que ela foi se construindo, né? E qual foi a história criada por morador dessa casa aqui. Então nós temos o castelo, a casa construída, e o morador aqui vou colocar o nome, o Lucas, tá? O Lucas é o morador dessa residência e ele queria que tivesse um animal, um bicho assim no topo da casa. E ele escolheu esse galo aqui, né? Escolheu os carros, alguns animais. Vocês percebam que é um quintal bem grande, bem espaçoso. Aqui nós temos um guarda, e o guarda tem como um animal de estimação uma vaca, e tem uma espingarda aqui, que é um símbolo que representa a segurança para o Lucas que mora nesse local, tá? Tem também uma bola de futebol, que é um brinquedo que o Lucas gosta muito. E aqui, por final, o que aconteceu? O Lucas, ele é uma pessoa que tem muitos medos, é uma pessoa muito insegura e ele precisava de um guarda e também precisava se sentir mais seguro ainda com uma arma, segundo o Lucas. Tá? O Lucas, ele trouxe que ele se sente muito inseguro e tem muitos medos, mas ele não consegue identificar quais são esses medos e o que faz ele se sentir tão inseguro. Então ele encontrou uma solução, que ele comprou uma televisão e para ele a televisão, as pessoas, né, o que ele assistia na TV, para ele simbolicamente representava que as pessoas, significava que as pessoas estavam junto com ele, ali, naquele espaço. E mesmo não tendo outras pessoas ao lado dele, o fato de ver outras pessoas na tela, ele já se sentia mais seguro. E aí eu lhe perguntei, mas e aí, Lucas, a televisão é suficiente? Ela te ajuda mesmo a se sentir mais seguro? Mas não muito ainda. E você? Como é que você pode ajudar o Lucas a se sentir mais seguro
e mandar os medos embora. E ele foi lá numa outra caixa de jogos e encontrou o espelho. Trouxe o espelho e falou: agora sim, o Lucas ele vai se sentir mais seguro, porque ele vai se olhar no espelho e ele vai ver que ele tem outra companhia. E aí, pessoal, o que é que vocês compreenderam dessa história? O que vocês perceberam? O quanto que as crianças, elas sentem medos, elas sentem insegurança e por vezes pode ter pessoas perto e elas se sentem da mesma forma e outras vezes pode ter pessoas somente numa tela, né, que é uma presença representativa e ele se sente seguro. Mas a maior segurança mesmo, ele se sentiu quando ele viu ele mesmo, né? Que ele viu a sua própria imagem refletida e ele percebeu que ele não estava sozinho, que ele tinha ele. Então, aqui eu quis trazer para vocês só um pedacinho, é claro, de uma história de uma criança que sente medos e sente insegurança e que precisa de recursos para que ele se sinta seguro. Então, deem uma olhada no quintal da casa dele. Quanta coisa ele precisou colocar para ele se sentir mais seguro. E mesmo assim, não foi suficiente. Por quê? Ele estava buscando soluções externas. Quando ele buscou uma solução mais interna e viu que ele podia fazer companhia para ele mesmo, que ele não precisava de tantas coisas fora, isso trouxe uma tranquilidade para ele. Eu percebi na respiração da criança. Então, olha só, tinha até leão, o guarda, né? Um monte de carros. Tinha mais 2 amiguinhos dele aqui, 3 amiguinhos, né? Mas tudo isso ainda não era suficiente. Então, dê uma olhada para a criança que você tem dentro de casa e até para dentro de você mesmo. Você sente medo? Medo de quê? É importante identificar medo de quê? Porque quando a gente identifica aquilo que nos provoca um medo ou insegurança, fica mais fácil da gente encontrar uma solução e agir diante daquela situação, né? É importante ajudar o seu filho, sua filha, a se sentirem mais seguros com eles mesmos, tá? E diminuindo os medos que tem. É claro que tem medos que são reais, a gente precisa se proteger, mas tem muitos medos que eles são criados e isso traz um prejuízo muito grande no desenvolvimento psicológico e emocional da criança, tá? E aí eu quero saber da opinião de vocês. Como é que vocês estão vendo essa construção, né? Desse lar, desse quintal aqui, dessas emoções apresentadas, trazidas pela criança. E olha, o mais maravilhoso ainda é que a criança expressou tanta coisa por meio do brincar, né? O quanto que o brincar é realmente o mundo da criança. Então, dê uma atenção para isso e venha brincar, né? Convide o seu filho para brincar um pouco mais. Você vai ver que riqueza desconhecida até o momento e que você vai encontrar essa riqueza. E aí, papai, mamãe, tia, vovô, né, professor, professora que acompanha as crianças? O que é que vocês têm percebido nas crianças que vocês acompanham? Elas são crianças seguras, são crianças inseguras, têm muitos medos, né? E é importante olhar para você também, você que é um adulto, como é que você se sente?
se você se sente um adulto seguro ou inseguro, como é a proporção, a intensidade dos medos de vocês. O que a gente sente enquanto adulto é um reflexo da criança que a gente foi, da criança que a gente se construiu, né? Quer dizer, os outros foram nos construindo. E agora que você é um adulto, você se torna um reflexo do seu filho. Então, olha para o teu filho, olha para você. Como é que você tem se sentido? Como é que você tem se percebido? Que você vai saber como é que o seu filho tem se sentido e como ele também percebe as coisas ao redor dele. Essa história da caixa de areia, é um recurso que eu gosto de utilizar bastante. E hoje a criança pediu. Ela chegou e falou assim: "Ah, eu quero brincar com a areia de novo". Então vamos lá, vamos brincar com a caixa de areia novamente. E foi uma sessão maravilhosa. Eu sou a Suzana, sou psicóloga clínica, atendo criança, adolescente e adulto aqui na cidade de Maringá e fico à sua disposição. Se você quiser conversar mais sobre esses sentimentos, né? A insegurança, o medo e tantas outras emoções que a gente sente e por muitas vezes acabam passando despercebidas, eu estou aqui, pode contar comigo.